Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Considere as misturas e temos aqui areia e água, o sangue, água e acetona, iodo dissolvido em álcool etílico classificam-se como homogêneas apenas as misturas 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3. Bom, vamos lá. O que são misturas que a gente chama de misturas homogêneas, né? Misturas homogêneas são aquelas misturas que elas apresentam apenas uma única fase, tá? Elas têm uma fase. Então, quando você observa a mistura, você vai observar que ela inteira ela tem uma cor, ela tem um jeitão que, independente do pedaço da mistura que você pegue, vai ser sempre igual. Como assim, professor? Bom, imagine que você tem aqui um copo com água. O copo com água ele é transparente. Se você observar aqui em cima, você vai ver água transparente. Se você observar aqui no meio, transparente. Se você observar aqui embaixo, transparente. Independente da parte que você observar, vai ser sempre igual, porque a água ela é homogênea. Ela é uma mistura homogênea. A água potável que a gente tem, afinal, tem sais dissolvidos ali na água. Então, é uma mistura. E é homogênea porque ela tem uma única fase. Ela tem um jeitão transparente ali, né, que caracteriza a água, beleza? Então, uma mistura que é homogênea, ela tem uma única fase, não precisa ser uma fase transparente, tá? Ela pode ser toda vermelha, ela pode ser toda roxa, toda rosa, mas a cor dela tem que ser totalmente homogênea. Não pode ter um vermelho bem escuro aqui embaixo e de repente aqui no meio um vermelho mais claro. Aí já são duas fases. Se você observa duas fases diferentes, ela deixa de ser uma mistura homogênea e passa a ser uma mistura que a gente chama de heterogênea, tá bom? As misturas heterogêneas elas têm duas ou mais fases. Olha só, aqui a gente tem um caso, areia e água. Se a gente pegar um recipiente e esse recipiente tiver areia e água, o que vai acontecer? A areia vai ficar ali no fundo, tá? Um corpo de fundo ali. A gente vai ter a água em cima. Pode ser que aconteça da gente ter um pouquinho de areia com água misturada, vai ficar meio marrom aqui, né? Uma terceira fase onde vai ter a mistura da areia e da água. Então você consegue observar aqui o que? Você consegue observar três coisas diferentes. Você observa que lá embaixo você tem apenas a areia, tá? Temos aqui a areia. Coloquei uma areia preta, né? Mas vocês entenderam, é só para a gente fazer diferenciação, tá? Aqui no meio a gente tem uma areia junto com a água, então a gente tem água mais areia. E lá em cima, né, a parte que a areia já desceu, ficou apenas a água. Pode ser que você encontre uma mistura de areia e água e que eles não vão classificar assim. E que eles vão classificar o seguinte: não, se você deixar um tempo a areia e a água, o que vai acontecer? A água ela vai ficar em cima e a areia vai descer toda. Então essa parte aqui não vai existir. Você só vai ter a areia lá embaixo, né, e a água ali em cima. Então se ocorrer isso, você vai falar que tem duas fases. Mas pela classificação não muda nada. Olha só, um recipiente assim, que a areia ficou toda aqui embaixo, a água lá em cima. Então, um recipiente desse aqui é a mesma coisa. Areia e água a gente tem o quê? Duas fases. Eu consigo observar a areia aqui embaixo e eu consigo observar a água ali em cima. Se eu tiver duas ou mais fases, lembre-se disso, tá? Duas ou mais fases, a gente tem uma mistura que a gente chama ela de heterogênea. Heterogênea. Não é uma mistura homogênea. Ela tem duas fases nesse caso aqui. Poderia ter três se vocês estivessem observando nessa mistura, né? Uma outra fase aqui que é a mistura de água e areia. As duas ainda que não se separaram, né? Então você teria três fases. Mas ela seria classificada da mesma forma, como mistura heterogênea, porque ela teria mais de duas fases, tá? Duas ou mais fases, a gente tem uma mistura que a gente chama de heterogênea, tranquilo? Então, a primeira aqui ela é falsa, ela não é uma mistura que a gente vai chamar de homogênea. Essa mistura areia e água é uma mistura heterogênea. O sangue, ele é um caso interessante, porque se você observa o sangue assim, vamos colocar aqui um desenho como se fosse uma pocinha de sangue, tá? Você vai observar uma pocinha de sangue, ela é toda vermelha, né? Agora, então se é uma coisa toda vermelha e aparentemente toda da mesma cor, você fala, bom, se em qualquer parte que eu analisar
ela é uma mistura que ela tem a mesma cor, né? Ela tem ali uma composição que aparentemente é a mesma. Então a gente pode dizer aí que eu tenho uma mistura ali, que é uma mistura homogênea, certo? Errado. E muito cuidado, porque o sangue é assim. A olho nu, se você observa ele é uma mistura sim homogênea. Mas se você pegar o microscópio e você der uma boa analisada no sangue, você vai ver que ele na verdade não é uma mistura homogênea. Ele tem fases diferentes dentro dele. Então, por exemplo, você vai encontrar a fase das hemácias, vai encontrar a fase onde você tem o plasma. As hemácias, vou colocar aqui ó, mais ou menos uma representação de como ficaria. Se eu tivesse aqui um tubo de ensaio, as hemácias elas ficariam mais para baixo aqui, mais avermelhada, tá? Vermelho assim, beleza. Aonde a gente colocaria o plasma, que é a parte mais líquida do sangue, que é mais amarelado. Ele é um amarelo meio voltado para o laranja, mas eu vou colocar ele aqui como sendo esse amarelo canetão mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o plasma. Observe, são duas fases diferentes. A gente consegue ver isso tranquilamente utilizando aí alguns equipamentos para aumentar a nossa visão, tá? Então a gente tem os leucócitos também ali no meio. Então o que a gente tem? A gente tem fases diferentes no sangue. Parece que não, mas nós temos. O leite, ele é outro exemplo que a gente tem fases diferentes, mas quando você observa o olho nu, não parece. Então parece que é uma mistura homogênea, mas ele é heterogêneo, tá? O leite já é um caso que a gente falaria de colóides e tal. Mas basicamente, a gente tem então mistura homogênea ou heterogênea no sangue? É heterogênea, a gente tem mais de uma fase. Então é falso, o sangue não é uma mistura que a gente pode chamar de homogênea, tá? 3. Água e acetona. Tanto a água como a acetona são transparentes. E quando a gente colocar as duas juntas, a gente vai ter uma mistura assim, ó. Você não vai conseguir observar aonde tem uma fase e aonde tem a outra. Então é uma mistura que a gente chamaria de homogênea. Então é um verdadeiro para elas. O iodo dissolvido em álcool etílico também vai formar uma fase transparente, não, uma fase ali mais a cor do iodo, né, que é um roxo. Só que aí ele vai se misturar com todo o álcool etílico e essa mistura inteira vai ser uma mistura roxa, tá? Então, se a mistura inteira vai ser uma mistura de uma única cor, então a gente tem aí uma mistura que é homogênea, tranquilo? Cuidado, hein? Não vai achar que mistura homogênea é só para substâncias ou para misturas que são transparentes, tá? Elas podem ter cor sim, só que tem que ser toda essa cor, né, em toda a fase, uma única fase dessa cor, não pode ter várias outras cores, outras fases, beleza? Então, a 3 e a 4 são corretas, a gente encontra a alternativa correta na letra D. Tranquilo, pessoal? Mais uma questãozinha feita aí. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar esta videoaula com seus amigos, caso vocês queiram, de deixar um like nesse vídeo. E acho que é isso aí. Bom, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula, beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima.